Bom dia, pessoal! Tudo bem por aí? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos começar o capítulo 5, que fala sobre a urbanização e as grandes cidades do mundo. Então, urbanização a gente já imagina que tem a ver com cidade, né? Com região urbana. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Que é fácil pra gente, como eu já falei no capítulo passado, como a gente mora numa cidade, né, na zona urbana, entender o que acontece nessa região é muito mais fácil, já que a gente mora aqui, não é verdade? Então, bora lá! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? E a gente está aqui hoje para começar o capítulo 5, a urbanização e as grandes cidades do mundo. Esse capítulo, como o anterior, né, fala da questão das cidades, então urbanização está relacionada aí com a zona urbana, então fica fácil para a gente porque a gente mora numa zona urbana, então é bem fácil para a gente entender. Bora lá, pega o seu poliedro e vem comigo, vamos lá. Galerinha, vamos lá então. Para a gente começar a falar da urbanização, a gente tem que falar um pouquinho antes da questão do campo, de uma coisa chamada êxodo rural. Porque da onde vem a população da cidade? Vem do campo. A população ela sai do campo em direção à cidade. Então, o êxodo quer dizer saída, rural do campo, então saída do campo. Agora, essa população foi para onde? Para a cidade. E por que essa população saiu do campo? Porque elas disseram assim, eu não quero mais ficar no campo, eu vou para a cidade. Não foi bem assim, né? Na realidade, grande parte das pessoas não queriam sair do campo. Elas saíram porque foi necessário, elas meio que foram obrigadas. Por quê? Porque quando aconteceu a mecanização do campo, ou seja, você coloca máquinas para fazer a plantação, para colher, você começa a usar a tecnologia no dia a dia do campo, várias pessoas perderam o emprego. E aí, como não tinha emprego, elas iam passar fome lá no campo? Não, então elas vinham em direção à cidade, em busca de uma vida melhor. É isso que está mostrando aqui nessa foto. A família toda está saindo do campo e vindo em direção à cidade, em busca de um emprego e de uma vida digna. Galerinha, aqui tem um gráfico que a gente sempre quando começa a observar um gráfico, a gente precisa primeiro ver o título dele. Então, vamos lá. Brasil, população rural e urbana, em porcentagem, em porcento. A linha tracejada é a linha da população rural. E a linha contínua é a linha da população urbana, Então, quando você observa aí, na parte de baixo, nós temos os anos de 1950 a 2010. E na lateral esquerda, a gente tem a porcentagem de população. Então, analisando aí esse gráfico, a gente percebe que lá em 1950, por aí, o que a gente percebe? Qual população era maior? A população rural. A gente ainda não tinha tantas máquinas no campo, a gente ainda não tinha tantas indústrias, então grande parte da população ainda morava no campo. Conforme o tempo foi passando, a gente percebe que a população rural começa a diminuir, ou seja, a população começa a sair do campo e ir em direção à cidade. E a população urbana, por sua vez, começa a crescer. Então, quando a gente percebe isso, o que acontece? A gente percebe que a coisa está meio que invertendo. Hoje em dia, grande parte das pessoas estão na zona urbana e uma minoria na zona rural. É essa a ideia aí do gráfico. Pessoal, na página 68 do poliedro,
tem o exercício 1, que é dividido em A, B e C. Eu vou pedir para vocês fazerem somente o A, porque o B e o C, ele exige conhecimentos mais específicos de matemática. Então, como eu não sei se todos já aprenderam esse tipo de conhecimento, né, que está sendo pedido aí no B e no C, então eu não vou pedir esses 2 exercícios. Agora, se você ver que você consegue fazer, pode fazer. Combinado? Beijo! Bom, pessoal, aqui tá falando um pouquinho sobre as oportunidades de emprego, né? Então a gente percebe que ao longo da história, grande parte das pessoas que vivem nas cidades ou que permanecem ainda trabalhando na agricultura, no campo, essas pessoas são influenciadas pelas oportunidades de trabalho. Então, assim, se tem mais trabalho no campo do que na cidade, elas acabam ficando no campo. Se tem mais oportunidade de trabalho na cidade do que no campo, elas vão para a cidade. É essa a ideia. Tá? Geralmente as migrações acontecem por conta dessas oportunidades de emprego, tá bom? E aqui, pessoal, a gente tem um exemplo aí da industrialização. Então, a primeira imagem é uma fábrica bem antiga, né, com máquinas ainda bem arcaicas, né, bem rudimentares. E embaixo nós temos já uma empresa bem tecnológica, tecnologia super desenvolvida aí. Então, na primeira imagem, a gente nota alguns trabalhadores, né, que eram em maior quantidade do que na segunda imagem. Na segunda imagem nós temos poucos trabalhadores, por quê? Porque a tecnologia também pegou o lugar de grande parte desses trabalhadores. É o que acontece nas grandes montadoras, né? Inclusive aqui da nossa cidade, né? A Volkswagen, a Ford, que foi para a Bahia, enfim, essa é uma tendência crescente, né, da tecnologia e se desenvolvendo cada vez mais e ir tirando o emprego, né, de grande parte das pessoas.